Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de dezembro de 2011, sábado. É o último dia desse ano 2011. Eu desejo a todos vocês e aos teletertulianos o maior 2012, tá certo? O mais produtivo evolutivamente. Esse é o número 2163 do verbete. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 17 máximas. Eu chamo a atenção que no detalhinho tem 11 máximas. O tema exotismo conscienciológico. A especialidade é a autopesquisologia. Definição. O exotismo conscienciológico é a qualidade exótica, extravagante, excêntrica, estranha, original, provocante, desafiadora, de determinadas condições ou parafenômenos da consciência lúcida pertencentes ao corpus ideológico da conscienciologia. A exoticidade da autopensenização pautada na cosmovisão multidimensional seriexológica no atual momento planetário. A influência e interações entre as dimensões conscienciais, a holossomaticidade das consciências e a autosseriexologia, o exotismo ideológico da conscienciologia, a surpreendência no contato inicial com o vocabulário conscienciológico neologístico, a neomundividência inusitada para os padrões sociais vigentes, a opção pela impopular, mas efetiva atuação assistencial tarística. A inclusão científica do pesquisador na própria pesquisa é a chamada investigação participativa. A reflexão sobre a cosmoética capaz de transcender e até contrapor-se à ética meramente humana. A revolução social, pacífica e paulatina, exemplificada pelos intermissivistas homens e mulheres. As ocorrências, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos inéditos e inauditos da conscienciologia. A pesquisa destemida, desdramatizada e assistencial da interassistenciologia ou da interassistencialidade. Agora nós vamos ver na argumentologia, tem a taxologia, que aqui nós temos as 10 condições conscienciais exóticas, demonstrando as conquistas evolutivas cosmoéticas, parapsíquico e paradoxais da conscienciologia. Tem muito mais do que 10, mas essas 10 são as mais chamativas. Na remissologia, dos 15 itens, nós destacamos coedes, ideia original, neomundividência, pesquisa curiosa e superexatidão. Frase enfática. Ao pesquisador jejuno, o ideal será considerar os exotismos conscienciológicos como sendo tão só hipóteses de pesquisas a serem desenvolvidas a partir do princípio da descrença. Você compreende a função evolutiva transcendente das exoticidades conscienciológicas? Alguma dessas exoticidades afeta você evolutivamente? Agora, a mega análise, exotismo, de hoje. Então, são 20 itens que nós separamos aqui. Autopesquisologia, extravagância, excentricidade, exoticidade, surpreendência, inauditismo, invulgaridade, neovisão, inabitualidade, inusual, incomum, neoperspectiva, autodiscernimentologia, autoparapercepciologia, autocogniciologia, descrenciologia, neomundividência, transcendência, ineditismo e paramicrochip. Agora, questionamentos. Estou praticando o EV há um mês. Apesar disso, tenho tido dispersão e falta de lucidez.
Entretanto, tenho a sensação de estar mais atento ao que acontece à minha volta. Isso é normal? Com o tempo a lucidez se fixa? Não, aí depende do que se passa com você. Seria bom você ver a carga horária de sono e também a sua dieta, como é que está, se tem alguma modificação. Olha bem a mudança dos seus hábitos no período. Às vezes não tem nada a ver com EV, não. Hein? Diminuir radicalmente o emocionalismo é um processo normal quando se retoma a ProEx? Olha, diminuir radicalmente o emocionalismo é melhor para todo mundo, né? A serenidade é o domínio do sentimento através do discernimento. Escuta, está havendo uma ressonância aqui hoje, ou microfonia, ou alguma coisa, tá? Desde que comecei a estudar a conscienciologia, descobri que houve uma diminuição considerável do meu emocionalismo. Algo que às vezes me causa uma certa estranheza quanto a mim mesmo. É preciso ver as consequências e os efeitos disso e onde é que esse emocionalismo está diminuindo. Precisa ver. Olha, a pessoa viver sem emocionalismo, mas de uma maneira cosmoética, vale a pena, né? Sou 4 anos mais velho que minha namorada. Estou iniciando meus estudos conscienciológicos. Lembro que, quando criança, ela vivenciou fenômeno provocado por um poltergeist. Não, somente ela, mas também os pais e o irmão mais novo. Como devo agir para fazê-la superar o medo? Pois desejo evoluir juntamente com a minha parceira. Tempos atrás, essa casa era muito tranquila, até o momento da dessoma do primeiro dono da residência. Por que a consciência perturbada insinua-se com esse fenômeno de poltergeist? Como devemos assisti-la? Olha, o negócio aí tem que exteriorizar a energia e dar um jeito de pedir para os amparadores aí, para intervir, e dar um jeito de encaminhar essas consciências básicas. E examinar também lá se tem algum epicentro consciencial que está fazendo o poltergeist. Tem que trabalhar com energia, exterioriza a energia dos lugares. Eu quero dizer que hoje nós fomos lá ver a tal residência. Nós somos no número de 12 pessoas. Tem 4 lugares da residência que tem realmente manifestação de energia gravitante. Eu cheguei, na hora que eu fui entrando na sala da casa, eles me deram a superproteção. É um processo assim de encapsulamento. Quando tem isso é porque tem problema. Se eu chegar no lugar e tem isso, geralmente tem efeito físico, tem poltergeist, tem tudo isso. Os amparadores é que fazem esse encapsulamento comigo, ele é automático. A hora que dá, eu já sei. Agora, depois eu sinto com mais facilidade. São 4 lugares da residência que tem. Nós avisamos tudo, pedimos para tirar as plantas que são negativas que tinham lá, coisas assim. A casa é muito grande, tem muito material, muita coisa. Tem 55 animais. E os cachorros estão tudo entrando também na onda da história. Eles ficam perturbados. Agora, tem cachorro que é maior do que eu. Você viu lá, tinha uns 3 cachorros imensos. É muito comum nos centros espíritas mais conhecidos as pessoas fazerem questionamentos sobre relacionamento, etc., e obterem resposta dos guias cegos. O guia cego pode acessar a nossa ficha evolutiva pessoal, saber a nossa proex e acertar esse tipo de questionamento? Não. Tudo é no escuro mesmo. Chutam. Guia cego chuta. Ele não vai ver os detalhes. O senhor poderia explicar a diferença entre uma consciência que tem uma psicose pós-dessomática, por não se dar conta de sua dessoma, de uma consciência que na vida intrafísica tinha sintoma psicótico e dessomou? Não, aí depende do nível de lucidez que a pessoa consegue sustentar a consciência. As pessoas com doenças mentais podem ainda ficar por muito tempo com os mesmos sintomas extrafísico e extrafísico? Intrafísico, no extrafísico? Sim, depende do nível de lucidez. No domingo, nós, os internautas, teremos acesso a essa super página do despertamento? Sim, vai ter. Eu estava falando aí que eu acabei de falar com o nosso amigo aí, o chefe, sabe que é o Amin, vinde a mim, mas
Então, amanhã, domingo, quer dizer, ó, só no ano que vem. Esse ano não vai ter, não, só no ano que vem. Agora, no ano que vem, no dia 1º, que é amanhã. Em várias leituras sobre o panorama extrafísico, temos locais onde há animais e plantas. Então, eu pergunto, qual a finalidade de uma consciência dessa permanecer no extrafísico? Por que há pessoas como eu que têm verdadeira paixão pelos vegetais subhumanos a ponto de sofrer tanto? Olha, o problema todo é porque a pessoa já trabalhou muito com o processo da natureza. Então é preciso de ver isso com calma. Cada pessoa pensa de um jeito. Tem pessoa, por exemplo, que ela não gosta nem de conviver com as pessoas, que dirá bicho, planta e outras coisas. Ela às vezes não tem nada. Então é preciso você entender o nível de experiência que cada consciência tem. É assim que a gente vai entender. Agora, por exemplo, uma pessoa que não gosta de vegetais, quer dizer, da botânica, das flores, do jardim, das plantas, e nem também de subhumano, tem alguma coisa atrapalhada com essa pessoa. Porque ela já foi isso tudo. Então, ela evoluiu e não pode estar desprezando quem ficou para trás. Vamos ajudar as árvores. Elas vão ser igual a vocês. Então vamos pensar bem nisso. Por favor, poderia explicar em tecnologia, página 20, na terceira linha de baixo para cima, as técnicas da abordagem inicial. A abordagem inicial, geralmente, ela é feita com a pessoa colocando vamos dizer, o megafoco principal da sua objetividade, quer dizer, do seu objetivo, do seu objeto em primeiro lugar. Então, a inicial, a pessoa tem que ver em primeiro plano aquilo que quer que tem, para depois ir aprofundando o segundo plano, o segundo escalão, adentrando o processo, indo para o núcleo do problema. De início, tem que olhar primeiro todas as circunstâncias que envolvem aquele objeto, de uma maneira ainda superficial. Agora, depois é que a gente aprofunda. Poderia aprofundar o binômio progresso-rotina? O problema é o seguinte, não existe problema evolutivo sem rotina. E evolução significa progresso. Então, para a pessoa progredir, ela tem que progredir aos poucos e assentar aquele progresso que ela arranjou, aquilo que ela conquistou. E aquilo então tem que entrar numa rotina. A hora que aquela rotina assentou, ela passa para uma nova conquista, um novo patamar. Tudo por etapas. É tolice uma pessoa querer conquistar o mundo e o cosmos com a boca e as pernas de uma vez só. Cair de boca no cosmos, isso é besteira, não consegue. Tem que ir por etapas. E examinar bem isso com escalonamento, com quadro sinótico, enfim, se organizando dentro de uma escala de manifestação. Vivemos em mundo com muita gente passando necessidades básicas. Enquanto isso, temos grande parte da população, inclusive a classe média, gastando meramente por causa de marcas. São as grifes. Não faço culto à pobreza, mas seria errado dizer que todo gasto desnecessário é uma atitude anticosmoética proporcional ao desperdício? Sim. O gasto desnecessário significa um insulto para quem passa fome. Olha bem, insulto. É um desaforo. É anticosmoético. É um negócio errado. Então, em vez da pessoa estar gastando excessivamente, fazendo esbanjamento, ajuda os outros. Tem muita gente necessitada ainda por todo lado. A África, então, é uma loucura. Tem uns companheiros nos Estados Unidos que eu fui atender para ver processo de energia na casa, na família, na pessoa dele. Depois, no fim, ele fala assim para mim, agora, Walter, fala para mim sinceramente, qual é o diagnóstico que você dá para mim? Eu disse, não, vocês estão precisando se organizar. E qual é a terapia que você dá? Eu acho que você devia fazer uma viagem à África. O cara falou assim, mas África? Você há de ver o susto. O primeiro que eu falei disso, ele quase caiu da cadeira, que eu estava sentado na cadeira. Mas África é cara desses que tem comércio no Japão, depois na Europa,
e em vários estados dos Estados Unidos. Agora eu falei com ele, mas o que eu vou fazer na África? Você vai ver a miséria. Aí eu comecei a anotar, você quer anota aí. Olha aqui os excessos que vocês têm. Só que o apartamento dele era um quarteirão. Isso no Central Park. Foi lá que eu examinei uma porção daquele. Vi um monte daqueles prédios lá do Central Park, sabe? Agora, você entra, tem apartamento lá que tem quase que um salão igual aqui a tertulhado. É uma loucura. Então, como é que fica? Aí eu falei assim, ó, vocês esbanjam demais. Eu perguntei para a mulher desse aí, eu já estava sabendo tudo, porque ela que foi atrás de mim, né, para ajudar o marido, o maridinho. Então o negócio ela pediu para ela, mas não podia falar, que o negócio é por causa do marido. Agora, a hora que eu falei com ele, não, vocês dividem a África. E você tem que ir, você, sua mulher, levar os filhos, e se você quiser, eu te dou, dá uns 20 países para você visitar. Você escolhe aquilo que você queira. Mas precisa de ver. Outra coisa, junto com isso você vai ver a natureza, vai ver as girafas, elefantes, leões, pode ver uma opção de coisa, mas você precisa de ver a miséria. Aí, eu virei para ele assim, você está levando a sério o que eu estou falando? Eu falei assim, eu vou pensar no que você está falando. Eu não sou tão bobo, Valdo. Ele falou para mim, eu não sou tão bobo. Porque ele viu que ele recebeu o choque tão grande de eu falar com ele para ir à África. Mas é para ver a miséria, é justamente isso aqui que o povo está falando. O excesso, né, o esbanjamento daquilo que é o essencial, e tanta gente passando fome. Agora, ele ir na África, eles vão começar a ver. Tinha cada desperdício, eu não falei todos. Eu acho que de 20 que eu observei, eu acho que eu falei 12. Coisas que tinha excesso na casa dele. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu não sou contra a pessoa ter comodidade, até um certo conforto na vida, isso faz parte da vida, todos nós queremos isso. Isso é a zona de conforto, é o processo da homeostase, é saúde, está tudo certo. Mas, a hora que tem isso, mas não falaram nada, o cara baixou a cabeça e a mulher também. Era demais, muita bobagem. E outra coisa, coisas repetidas, sabe? Já pensou? Eu falei assim, só de vender aquele canto ali, uma pessoa fica rica. Vender aquele canto, um pedaço da sala que nós estávamos conversando. Agora, meus argumentos também são escorchantes, né? São terríveis, né? Isso aí é terrível. Agora, é vivência, né? Muita viagem, você encontrando com esse povo, você tem que falar a verdade, não pode. Outra coisa, ele sabe que eu não quero dinheiro e que eu tenho liberdade de expressão. Eu moro no Brasil, eu não sou americano. Aqui, por exemplo, se eu quiser ler um jornal comunista, eu posso ler. Não vai ter senador nenhum para dar o contra. Então, como é que fica? Aqui tem Partido Comunista do Brasil, como é que fica? Agora, com esse aumento de poder aquisitivo da classe C, da classe B, quais são os desperdícios que você mais observa que a gente tem na Socin hoje em dia? No caso dele lá, o desperdício que era assim, vamos dizer, acachapante, você perdia noção a hora que via aquilo, era o processo de coisas caras dentro de casa, obras de arte, outras coisas a mais. Assim, joia de mesa. Você sabe o que é joia de mesa? Você tem um objeto que vale mais do que aquele seu anel de 20 brilhantes. Esse objeto aqui vale mais, desse tamanho em cima da mesa. Como é que fica isso? Agora, aquele monte, é aquilo que eu falei, só esse canto para uma pessoa rica. Mas para que aquilo tudo? Outra coisa, o tanto de coisa repetida. Que americano tem uma mania de pegar coisas assim exóticas de outros países e levar aquilo que é brilhante, que brilha muito e que tem cor muito viva, tipo desenho animado. Está entendendo? O americano gosta disso. Você chega em certas salas lá das casas grandes, aquilo tudo brilha. De vez em quando tem uns filmes que eles põem isso. É que eles evitam um pouco que aquilo é da cultura e cria problema lá. Mas eu digo assim, na nossa realidade aqui, na classe média aqui do Brasil, foge assim, o que a gente tem de excesso? Aqui assim? No Brasil é o seguinte, aquilo que a pessoa não usa, que ela tem, aqui no Brasil tem muito disso, né?
ela tem muita coisa que ela não usa, ela podia passar aquilo para frente, e outros vão usar, que é muito melhor. Por exemplo, as pessoas que têm aí 20 vestidos de grife de alto nível. E ela, às vezes, faz 10 anos que ela não põe 15 daqueles vestidos. Por que é que não passa aquilo para frente? Já que tem outros que gostam, acertam, dá um jeito. Então, esse problema de conservar, isso tudo é bagulho energético. Você sabe que uma coisa caríssima, ou de alta expressão artística, pode ser totalmente negativo para o dono. Né? Tem muito disso. Eu já vi quadro, tela caríssimo. Você está entendendo? Que é negativo para o dono. Tem umas telas aí de pintor da Espanha que não são fáceis. Você sabe. Eu já cheguei numa casa e falei assim, isso aqui é negativo. A gente foi olhar, era um pintor espanhol daqueles bravos lá. Ô Valdo, e como é que você transporia isso para o esbanjamento do capital evolutivo, capital grupo kármico, etc? Não, a pessoa pode fazer uma série de coisas para ajudar os outros e depois ela passar para a Atari, né, um esclarecimento através daquilo. Uma doação, às vezes, para uma instituição, por exemplo, pode ajudar um monte de gente. O que tem? Não, esse aí é um negócio, né? Eu não posso chegar para o cara e falar, queima essa tela. Não dá, né? Eu só falo assim, não, eu não entro aí. Eu geralmente tiro meu corpo fora. Agora, na Europa eu vi muito disso. Agora, o quadro, às vezes, é até expressivo, você olha, mas a hora que você começa a perceber o que é que tem no quadro, como é que é, só a mensagem que ele dá já é negativa. Você sabe daqueles pintores, você sabe aqueles bravos, né? Hein? Goya, por exemplo. O que eu vi era do Goya. Falei assim, não, isso aqui eu não quero. Aquela cara. Baratosfera, você conservar isso na sala de visita, diretamente da baratosfera, uma grande ângulo da baratosfera para você ver. Que besteira é essa? É baseada em quê? Falta inteligência nisso. Agora, uma coisa muito séria. Exotismo conscienciológico ou exoticidade conscienciológica. Isso, esse modo de nós agirmos também é exótico. Essa impactoterapia, esse soco na cara e fratura exposta, porque geralmente a ciência convencional não faz isso. Isso é esclarecimento. E isso é antipático. E isso é difícil. Está entendendo? Agora, que é exótico também porque esse povo nunca esperava. Você há de ver a hora que eu recomendo o cara ir à África. Ele quase caiu da cadeira. Quem é que está falando? Aqui, professor. Na página 21, ali na legisologia, a lei do maior esforço psiquicístico, a autovigilância, na verdade ali, a autovigilância quanto aos excessos da lei da generalização da experiência. Sim. A lei do maior esforço pesquisístico é você se dedicar à pesquisa o tempo todo, em qualquer lugar, qualquer hora. Sim, mas ali na sequência. Agora, na sequência, a autovigilância quanto aos excessos da lei da generalização da experiência. Então, por exemplo, não fica querendo pensar que os outros reagem igual a você. Não tem consciência nenhuma igual a você é diferente dos outros. Então, não queira que todo mundo vai espelhar em você para fazer o que você quer. Isso, por exemplo, já criou problema para nós seríssimo. Por exemplo, nós estávamos dirigindo, nessa ocasião, eu dirigi o Instituto, aí, sabe, o IPC. E havia pessoas que estavam fora do Brasil, numa dessas capitais mais bravas que tem, cidade fora daqui. Agora, a gente colocou a pessoa porque confiava que a pessoa era ótima como professora, como docente itinerante, tudo isso. Passam 2 anos, eu vou lá, né, para ver as coisas de perto, chego lá, 2 anos a pessoa não tinha um professor. Agora, por quê? Nós fomos analisar. Porque ela queria que todo professor fosse igual a ela ou melhor. Senão, ela não admitiria como professor.
Isso é um erro. Então, veja, a autovigilância quanto aos excessos da lei da generalização da experiência. Você não pode generalizar uma experiência que é sua, que você quer que a pessoa seja daquele jeito. É igualzinho, por exemplo, uma mulher não pode querer que o duplista, o maridinho, fique igual a ela, ou pense igual a ela. A gente não pode fazer isso. Então, essa é a lei da generalização da experiência. Precisa ter muito cuidado com isso. Os excessos. E tem proximidade com a questão do respeito ao nível evolutivo do outro? Tem. Você tem que, vamos dizer, defender e respeitar o nível evolutivo das pessoas. E não pode comparar com você. Entendeu como é que é? Agora, a gente é sem cobaia. Você é um espelho. Eles estão mirando em você para fazer as coisas, mas isso é outra condição. E significa também que muitas vezes a gente tem um processo de generalização, por exemplo, aqui na comunidade conscienciológica. Tem. Fica muito próximo disso. Tem, às vezes tem gente aí que né? Nós todos, você sabe, ninguém aqui é perfeito. A CCCI não tem serenões, pelo menos que estejam oficialmente revelados, não é isso? Eu não sei até que ponto que o João Paulo é serenão, eu preciso examinar. Tem vários aqui que ele não sabe, né? Tá no examinar caminho. isso com calma. Valdo. Alô? Aqui, mas não está funcionando. Pode falar. Está sem microfone. Alô. Aí, olha, está chegando um ali. Alô. Alô? Você falou ultimamente daquele amparador do mexicano. Ele já teria um nível praticamente quase evolucional, ou seja, poderia se manifestar em qualquer paraforma, né? Por que ele ainda opta por vir com essa forma exótica ainda de extraterrestre que você estava falando? Não, aí é preciso saber dele, né? Você sabe lá, você está justamente fazendo assistência para esse povo, ele tem que aparecer assim. Nunca se sabe. Justamente para dar um impacto? Não, é processo de inteligência, de interlocução, inteligência de intercomunicação, de convivialidade. Esse é o chamado bom convívio. O bom convívio precisa de muita inteligência. Não é fácil o bom convívio. Eu estou falando bom convívio porque isso é uma expressão técnica até de ciência. Um bom convívio é da sociologia. Mas por ele poderia vir com forma humana, normalmente, sem não teria problema nenhum. Pode. Agora, é preciso perguntar para ele, né? Esse povo não dá ponto sem nó. Se eles fizeram, o problema é seu de resolver, porque eles não têm problema nisso aí, não. Temos que pensar. Outra pergunta. A dragona parapsíquica que você fala aqui. Do extrafísico, você também tem dragona? Não. O problema todo é mostrar aqui o que é que tem. Agora, não sei se vai, né? Às vezes o psicossoma pode... Não, isso que eu queria saber. Pode segurar a barra. O seu psicossoma também apresenta dragona? Não, eu não sei. Você nunca olhou no espelho assim? Who knows? Eu não sei. Agora, o caso é o seguinte, acontece nas melhores famílias, né? Você é de ver. Agora, isso aí é um negócio exótico, né? Dragona talvez seja uma das coisas mais exóticas que tem. É dragona, sampaco, a triscagem. Você viu, eu não coloquei aqui sampaco, nem triscagem. Tem umas coisas que eu não coloquei aqui. Mas agora, eu coloquei o macrosoma, está aí, o macrosoma idiota. Esse é brabo. Agora, por exemplo, eu estou falando no texto, mas também não coloquei aqui o problema, por exemplo, da antimaternidade cosmoética, também é daqui. Mas eu falo da cosmoética destrutiva. Pois é, a pré-maternologia eu falo, mas esse é outro, né? Agora, tudo isso aqui realmente é exótico, né? Perante a ciência convencional. Nós somos bem avançadinhos, querendo ou não. Somos obrigados a reconhecer que somos avançadinhos. Entendendo? Agora, veja, o problema todo é a pessoa perguntar se isso tem racionalidade, se tem lógica, se é admissível, se é factível, se isso é fato concreto, palpável. Por isso que eu falo aqui, ó, o pesquisador jejum, no ideal será considerar tudo isso como sendo hipótese de pesquisa.
Isso aqui é uma hipótese de pesquisa, quer dizer, para fazer pesquisa. Então, é o início do princípio do começo da investigação. Esse é um caminho, é um jeito. Obrigado. As denominações cosmoética, cosmoeticologia, parafatologia e parafatuística são sinônimos ou existe diferença entre elas? O senhor poderia esclarecer? Sim. A primeira coisa é a seguinte: cosmoética é a cosmoética de modo geral. Então, a cosmoética do João Paulo, a cosmoética da instituição tal. Agora, a cosmoeticologia é a ciência que estuda a cosmoética em si. Parafatologia é o estudo do parafenômeno, propriamente dito. Agora aqui, a parafatuística seria que sinônimo da fatologia, só que tem que é aquilo que a pessoa, por exemplo, uma coleção de parafatos seria fatuístico. Já é diferente de fatologia, de parafatologia. Então, tem uma certa diferença, se nós formos olhar. Uma amiga de minha família sofre possessões o tempo todo. Várias consciências a dominam a qualquer momento e o controle é total. Quando alguém está conversando com ela, de repente ela começa a falar com outra personalidade e insulta quem estiver por perto, rosnando e agredindo. Ela já fez tratamento psiquiátrico e também em centro espírita. Hoje toma medicamentos para esquizofrenia, mas não resolve nada, apenas ameniza os ataques de fúria. A moça está com a vida pessoal e profissional em frangalhos. Ninguém sabe mais o que fazer e a situação é de dar pena. Como podemos proceder nesse caso de possessão grave? Olha, tinha que passar para ela mesma se curar. A única situação é essa, ensinar para ela o estado vibracional. Coloca bastante energia através do arco voltaico e depois, quando a pessoa estiver mais ou menos acessível para entender o que você vai falar, mostrar para ela começar a dominar o estado vibracional. Essa é a saída. Agora, você não falou a idade dela. Se ela já tiver mais de 50 anos, isso é muito difícil de resolver. Agora, se ela tiver entre 20 e 30, por aí, pode ser que resolva. Agora, mais de 50, tem casos que você joga a toalha, não dá mais. Tem que ser outro corpo, porque a pessoa está totalmente alterada. E outra coisa, quando a pessoa quer resolver o caso mesmo da possessão, tem que ver se o possessor é um só e qual é o busilis, o nogórdio da possessão. Qual que é a raiz da possessão na pessoa? Vocês sabem que eu recebi o caso de um homem que ele era possesso assim, ficava de uma hora para outra, uma mulher tomava conta dele. Agora, ele já tinha jogado a toalha, já não sabia mais o que fazer com aquilo. Então, desistiu. Mas aí falaram com ele para me procurar. Isso foi em Curitiba. Então, chegou lá, eu comecei a mexer com ele, tirei o povo tudo da perto para ficar só eu, porque eu não sabia se ele ia quebrar alguma coisa, o que ia dar com a mulher. Aí, então, vem a mulher. Aí eu começo a julgar a energia com calma, e com a energia e com os amparadores, a mulher teve que falar com educação. Tudo quietinha, com calma. Aí eu falei assim, ó, você agora vai sair do corpo, e depois você entra. Agora, com isso, ela não percebeu que eu estava olhando onde é que era o nó-górdio do cara. Era pulmão. Então, tem uma porção desses processos que se dão pelo processo da respiração. Então, a hora que nós demos um jeito de tirar a mulher, ela saiu, etc., mas a gente não sabia se ela ia voltar, porque aquilo tinha mais de 20 anos dominando o cara. E o cara é enorme, maior do que eu, fortão, cheio de vida. Ele não estava assim de muita idade, não, ele devia ter uns 38 por aí. Agora então, e o negócio vinha desde os 18, por aí. Agora então, a hora que ele voltou a si, que chegou a tudo com calma, falou assim, agora você vai escutar. Você vai fazer agora exercício de respiração, que agora eu já descobri qual é a raiz do seu processo da possessão. Ela atinge os seus pulmões. Eu te perguntei, você falou que não sabia de nada. É que o cara está todo perturbado com aquilo depois de 20 anos, não sabia nada. Aí ele começou a pensar, falou assim, olha, você tem até razão. No início eu tinha problema de respiração, depois isso passou. Pois é, o problema todo é esse. Ela dessomou com problema de pulmão,
passou para você, encaixou, dominou seu caso. Isso tem muito em matéria de possessão e de assédio. Agora, o que se passa? Eu não vi depois o que aconteceu com o homem, mas nunca mais ele me procurou. Pode ser que ele tenha até melhorado. Agora, ensinei para ele o que era o processo de dominar as respirações, como é que é, o que ele devia de fazer, como é que era, para ele ficar livre daquela consciência. Então, a hora que ele notasse que estava começando aquela aura do problema da possessão, estava começando a aparecer, ele segurar a respiração e mudar tudo por ele. Ele pensar nos pulmões e na respiração. Aí pronto. Então, vocês vejam bem, às vezes não adianta a pessoa saber que o corpo é dela. Ela tem que saber qual é o sistema ou o órgão, a área do corpo que está sendo atacado. Senão não adianta nada. Agora, esse caso de possessão assim, para fazer a dispossessão, eu acho que o diagnóstico com a localização, a identificação da raiz básica da possessão é super importante. E você não vê isso aí por aí. O povo não fala isso em exorcismo, não fala nada disso. Agora, isso é experiência minha de muitos anos. Agora, tem uma coisa que eu já notei, às vezes, uma possessão de muito tempo, sei, 20 anos, 30 anos, não sei se o senhor já viu, se isso é comum. Quando é tirada a consciência, o possessor, tem meio que uma abstinência, mais ou menos. A pessoa se sente desprotegida sem, porque a condição dela está tão... Como é que é? O copo aqui está sem fundo. Você dá uma olhadela para mim. Mas como é que é? Mas assim, então uma possessão de muito tempo, de várias décadas. Então, às vezes, quando tira o possessor, a pessoa que estava sendo possuída, ela se sente com uma abstinência. É como se sentisse desprotegido quando está numa condição sem o possessor. Isso é o normal ou não? Aí depende, vamos estudar como é que foi a reação da pessoa, né? Tem que examinar isso aí com calma. O que você viu? Me conta um caso que você viu do início ao fim. Eu já vi. A pessoa tinha diagnóstico de esquizofrenia também, certo, e tinha possessão. Isso desde a adolescência, assim, os primeiros lampejos. E quando ela tinha... Aí começava a escutar coisas, ter muita clareaudiência e tal, e tinha fenômeno de possessão também. E quando ela deixava de escutar ou qualquer coisa, o ambiente ficava até mais calmo, e se ouvir, ela não se sentia bem. Não se sentia bem. Ela falava, tiraram os sons, as máquinas, ela tinha lá os delírios dela, né? Aí ela se sentia desprotegida. Sim. Mas olha, isso é porque ela estava habituada, todo mundo é assim. O possesso, ele se tira, é puxar o tapete, ele fica sem chão. Isso tem muito disso, por isso tem que saber. Esse nosso amigo lá do processo dos pulmões, ele estava habituado, ele se acomodou com aquilo. Agora ele foi como uma última tentativa. E ele me falou assim, não, faz uns 2 anos que eu não faço mais esforço nenhum. Eu me entreguei, eu me rendi ao processo. Ele falou para mim. Entende? Agora, um cara daquele, cheio de vida, um corpo fortíssimo, é muito estranho o negócio todo. E ele bem consciente. Outra coisa, ele via a mulher. E ele descreveu a mulher direitinho, que eu também vi. Não tinha saída, entendeu? O negócio é aquilo mesmo. Eu quero te dizer que eu não vi o copo, eu só coloquei a água e tampei. Depois eu fui ver que o negócio está tudo aí. Está furado. E ainda tem aonde? Aqui? Aqui. Acho que agora melhorou. Sabe, isso é aqui também, dá uma olhada. Isso é a última do fim do ano. Né? Professor, Sim. Aqui no ar. Trinomiologia, página 20. Sim. O trinômio codificação, decodificação, recodificação. Codificação é quando você arranja um código, ou seja, quando você analisa um texto, uma ideia, uma série de conceitos e você então codifica, você arranja um código para aquilo. Quer dizer, você normatiza
Você coloca uma norma dentro do processo. Isso aqui é o código. Então, codificar é transformar uma coisa que está bagunçada na organização através de um código. Entendeu bem? Agora, decodificar é a hora que você encontra uma porção de coisa e precisa de interpretar aquilo. É a análise, a exegética, a hermenêutica da coisa. Você tem que decodificar. Então, é partir aquilo em fragmentos, em detalhes, para examinar até as últimas consequências com exaustividade, quer dizer, levar até exaustão. Não tem mais nada para experimentar, você já viu tudo. Aí você decodifica. Decodificar seria, no caso, cortar em pedacinho, do jeito que é que se faz, por exemplo, na anatomia. Você está entendendo? Quando você vai... Então, decodificar é isso. Agora, recodificar é a hora que aquele contexto que você está examinando, aquele objetivo, aquela condição, ou aquele, vamos dizer, o amount, o acervo de ideias, foi modificado, houve muita novidade, se descobriu coisa nova, você tem que fazer o quê? Recodificar tudo que foi feito. Por quê? Essa codificação que foi feita no início foi para o espaço. Ela não tem mais valor. Agora veja, aqui você pode pôr logo em seguida, conforme o caso, a decodificação de novo. Então aí seria a redecodificação. Essa eu não coloquei, porque isso aí é só em casos de exaustividade muito séria, quando a pessoa já tem muito conhecimento das coisas. Aqui seria, também não seria trinômio, seria um polinômio. Você entendeu ou não? Então a última palavra que entraria aqui seria redecodificação. Você entendeu? Você entendeu por quê? Tem que entender as 4 coisas e não só 3, que é o ideal. Agora aqui, em Teorologia, página 20, poderia falar sobre a teoria do Estado Mundial. Olha, a teoria do Estado Mundial é essa que nós tentamos, vamos dizer, difundir aqui na Cognops, que é o problema de cedo ou tarde na Terra vai ter um Estado só, quer dizer, um país só, que vai dirigir tudo. Então, veja bem, é um problema só. Mas isso é quando tiver mais experiência da Terra com outros planetas ou outras condições aí de fora. Agora, o que se passa? A hora que começar a ter, por exemplo, com uma colônia na Lua ou uma colônia em Marte, que isso vai ser inevitável, nós vamos ter que começar a pensar que aqui é uma matriz e lá vão ser filiadas. Então, não vai dar para começar a pensar aqui como tendo vários países, vai ser um país só. Isso é que é o Estado Mundial, de modo geral. A gente não sabe quando vai aparecer isso. De todas as hipóteses que nós falamos, talvez essa é que vai demorar mais a se plasmar, a ficar constituída concretamente. Mas nós temos que começar a pensar e falar nisso para haver difusão da ideia e o povo criar o holopensene adequado para o Estado Mundial. Porque se nós não começarmos, quando é que vai ser? Alguém tem que começar isso. Um conjunto de pessoas tem que começar a fazer isso. Agora, em efeitologia, página 20, segunda linha, poderia exemplificar o efeito desconstrutor das autoconstatações monodimensionais, da autoconscientização multidimensional, que é a AM. O caso é o seguinte: quando a pessoa começa a ter a autoconscientização multidimensional, ela começa a ter a lucidez a respeito dessa dimensão, mas ela começa a ver as outras. Então, por exemplo, ela vai ver a baratosfera e vai ver também a interlúdio, que é uma comunex mais avançada. E vão ver, e vai ter ideia de outras comunex, por exemplo, de evoluciólogos, de serenões, etc. Então, quando ocorre isso, ela começa a ter uma visão de abordagem multidimensional com autoconsciencialidade dessa realidade. Então, ela não pensa só monodimensionalmente. Então, aqui, nós temos 4 dimensões que o povo gosta de falar, ou 4 formas de apresentação dessa dimensão, que é comprimento, largura, altura, essas bobagens. Mas tudo é secundário. O que interessa a gente pensar é que aqui é monovisual. Monovisual, embora você tenha 2 olhos, você enxerga só uma monovisão. É só um. Que os dois têm o processo aqui que junta os 2 olhos para você ver direito.
Então vamos pensar, isso é a abordagem monodimensional, monovisual, é a monovisiologia. Agora, na hora que você começa a constatar a existência dessas outras dimensões, você começa a desconstruir uma série de constatações e de, vamos dizer, estudo, análise, lições, princípios que você arranjou do ponto de vista do fisicalismo, do materialismo, da materiologia. Você manda isso tudo para o espaço, isso tudo fica menor para você. Então, a conscienciologia, com a autoconscientização multidimensional, principalmente da pessoa que já fez muita projeção consciente, e já saiu para várias dimensões, ela sabe o que é um desaparecimento intrafísico, o que é uma interiorização abrupta, o que é a pessoa alcançar os megacons extrafisicamente, e ela vê que ela é mais inteligente que aquilo que ela é na vigília física ordinária aqui, quando ela está acordada. Então, isso muda tudo. Isso é a AM, a autoconscientização multidimensional. E essas autoconstatações, você tem que fazer a desconstrução das bobagens que você conservou na cabeça. Não tem jeito. Então a conscienciologia, ela desconstrói uma porção de conceitos que estão lá, conceitos atrasados, superados, demodês, que não interessam mais, estão na cabeça do povo. Por isso que o povo tem dificuldade de enfrentar a conscienciologia de uma hora para outra. Você já pensou? Presta só atenção, João. Um cara que é uma grande personalidade da ciência convencional, um PhD-Deus, conhece muita coisa dentro daquela área que ele estuda, a área de elétron, de alguma coisa, seja bioquímica, física, alguma coisa. Agora, a hora que ele começa a ver que tem tudo muito maior, em outras dimensões do que aquilo que ele estudou, ele tem a vida dele aqui, com todos os approaches, as abordagens, ficaram tudo microscópico. Ele tem que desconstruir isso tudo. Não tem jeito. É isso aqui que eu estou explicando. São os efeitos da situação. Agora, em legislogia, página 21. O que significa a autovigilância quanto aos excessos da lei da generalização da experiência? Isso aí eu acabei de falar aí antes. Significa o seguinte, que você tem que estar muito consciente da sua realidade, senão você vai brigar com todo mundo e criar problema com quem você não deve. E criar problema é bobo, besta. Você pode começar a criar problema com a sua dupla evolutiva, ou seja o homem ou seja a mulher, quem é que você tem aí. Então veja, você vai querer impor a sua condição como personalidade na outra pessoa, quer que ela seja igual a você, quer que ela siga tudo do jeito que você pensa. Isso não é assim, a vida não é essa. Então a gente tem que abrir o olho, a autovigilância contra os excessos da generalização da experiência. Outra coisa, tem experiência que você fez que eu nunca vou conseguir fazer. Por exemplo, eu estou com 80 anos, você então vira para mim e fala assim, Valdo, eu ganhei aí a maratona. Por exemplo, eu não, com 80 anos eu não vou ganhar essa maratona. Então isso é impossível para mim. Você não pode exigir que eu vá correr de maratona hoje, 31 de dezembro, tá certo? Não é para mim. Eu não sou de correr, eu sou de andar na esteira. Eu sou de caminhar na esteira ergométrica. Isso é outra coisa. 80 anos. Outra coisa, estou fazendo força para agachar e suspender. Então vamos entender bem. Se eu não posso fazer aquilo que você consegue, você também às vezes não pode fazer o que eu posso. Então eu falo para você assim, olha, eu vou deitar aqui, vou sair do corpo e vou ver lá o que está acontecendo com a vizinha. Você é capaz disso? E eu posso sair, às vezes, em certas condições, do jeito que eu fiz lá no Rio, lá com a mulher, a tal, que eu vi ela entrando no carro com o namorado, e que criou problema para o resto da vida. O que eu tinha que ver? Foi ela que desafiou, começou a me xingar na frente das amigas todas. É uma coisa terrível, né? As amigas levaram a dona para conversar comigo, e no meu consultório. E eu já tinha tratado 3 das amigas dela. E elas queriam que eu fosse para ver a dona. Então eu falei umas verdades para ela, ela não gostou. E ela falou assim, ó, eu não gostei, e eles me falaram que o senhor já trabalhou no espiritismo, que o senhor faz projeção, que não sei o quê. Eu acho isso tudo abominável, me dá vontade de vomitar. Não vai, não dá. Aí as amigas olharam para ela e falaram assim,
doutor Valdo, não teria jeito de o senhor dar uma correção nessa nossa amiga? Isso assim, ó, desse jeito, olhando para ela com a mão desse jeito. Pois não, aqui também tudo assim na base da fraternidade, da bonomia, todo mundo rindo, etc. Eu vi e falei assim, não, a gente poderia talvez mostrar que a projeção existe para ela, se ela quiser, quem sabe. Falei assim, eu desejaria, vamos ver isso, porque começou a me desafiar, mais milhões de coisas. Então, eu falei com ela assim, então nós vamos ver isso. Isso era um dia da semana, eu só marquei 5 dias depois para pegar na outra semana. Então, daqui 5 dias vocês vêm aqui no mesmo horário, aqui no consultório, e nós vamos ver o que houve em 5 dias. Se eu não der conta, vocês me dão mais uns dias, mas pelo menos 5 dias vocês me dão, que eu vou ver o que eu faço. Aí, 5 dias depois, elas chegaram lá, as amigas todas. Aí eu falei assim, agora, quem é que vai ser amanuense? Alguém vai ter que registrar o que eu vou falar. Vocês têm que depois verificar se é verdade ou não. Um carro da cor tal, a marca tal. As últimas letras da placa são tal. Agora, um homem, e comecei a descrever o homem. Anota tudo aí, hein? Placa, carro, marca, como é que é? Agora, um homem assim. A hora que eu falei no homem, as donas, amiga dela, tudo começaram a olhar uma para a outra. Falei assim, vocês já identificaram quem é? Quem é a preciosidade que está aí? Aí eu continuei. Aí elas quiseram falar assim, não. E como é que ele era assim? Aí detalhes do cara. Eu comecei a falar como é que era. Agora só conta pra gente. Onde é que você vê esse cara? O que é que tem isso que vê com o carro? Porque excelentíssima, aí eu na mão, na cara dela, a excelentíssima estava com ele lá. Agora aí as amigas toda olham para a dona. Mas como é que é isso? Como é que fica isso? Aí todo mundo depois vira para mim e fala assim, mas doutor, onde é que eles estavam? Onde é que o carro foi? Eu falei assim, eu vou ser obrigado a falar. Eles entraram e falei qual era o motel. Porque motel, eu conhecia tudo no Rio naquela ocasião, porque eu andava com meu carro, sabia tudo. Desde o primeiro que apareceu, o mais sério, que foi na Barra da Tijuca. E eu vi tudo o negócio fora do corpo, sabia como é que era. Aí eu comecei a descrever. Aí, você já viu. Aí eu virei para as donas e falei assim, vocês querem que eu saia daqui e deixe vocês para conversar entre vocês? Talvez seja melhor. Não preciso falar mais nada, né? Mas vocês há de ver. Aí eu viro para ela e falei assim, cuidado, hein? Isso aí vai dar galho. O cara era casado, a dona era casada, e não era casado um com o outro, presta atenção. E como é que é isso? Então eram 3 casais na história, você está entendendo? Agora, a dona nunca mais falou mais nada. Ficou até minha amiga, uma opção de coisa, depois trouxe até a amiga dela para eu ver e tal. Agora, parece que consertaram, porque o Rio de Janeiro, gente, não é fácil. Na ocasião que eu tinha meu consultório, o processo de prevaricação, de pular cerca, de traição, principalmente das mulheres para o homem, era uma loucura que havia. E outra coisa, gente de todas as classes. Eu vi isso tudo por causa do consultório. Com o consultório, você tratando daquele povo, você via as coisas, via como é que era, não tinha saído. Agora, o caso dessa moça, eu não sabia de nada, eu nunca tinha visto a dona na primeira vez na minha vida, que eles levaram lá a menina. Agora, foi um caso sério. E tinha gente que estava muito interessado naquilo ali, porque o cara já tinha sido amigo de uma das 3, e tinha um negócio violento. Agora, como eu não sabia de nada daquilo, ela sabia que eu não sabia, ninguém sabia que aquela amiga estava tendo contato com aquele cara naquele período. Então foi um bafafá terrível. Agora, eu falei assim, olha, eu pelo menos quero agradecer vocês, pelo menos agradecer os amparadores, o que aconteceu. Eu não cobro nada pelo que eu faço, mas agradeço muito aos amparadores, sempre me ajudam. Agora,
Você há de ver depois, quando ela apareceu com os olhos, tudo olhando para mim assim, ó, para ver o que é que tinha, né? Até onde é que vai, como é que fica isso. Mas ficou comprovado para ela e para as amigas que eu tinha visto alguma coisa. Como é que foi? Não dava, dentro do período e a situação lá, porque eu falei com ela, ó, vocês têm uma hipótese, se vocês quiserem ficar sossegados e dormir durante hoje à noite. Pensa bem que eu contratei 20 detetives e coloquei atrás dela. Ela virou para mim e falou assim, isso não precisa de andar, porque isso eu olho de todo lado, não tinha ninguém me seguindo, não. Ela sabia. Ela mesma desmentiu, isso aí é impossível. Entende? Para a mulher, gente, que está traindo o marido, ela tem olho nas costas. Agora, em efeitologia, página 20, o senhor poderia explicar o efeito halo das pesquisas continuadas? O caso é o seguinte, quando a pessoa continua com as pesquisas dentro da mesma linha de investigação, a tendência dela é criar uma, vamos dizer, ampliação do contexto. Então, aquele âmbito, aquele universo de manifestação se amplia e começa a dar, vamos dizer, ricochete, bate lá e torna a voltar em diversas coisas. Então, aquilo vai ampliando cada vez mais o processo das pesquisas. Então, se uma pesquisa é muito séria, você pode se preparar, porque vai ter o recrudescimento e o aumento do holopensene, do âmbito daquela investigação. Isso quase sempre é inevitável. Se você pesquisar mesmo com profundidade, ver as consequências, os efeitos, para onde é que vai aquilo. Então isso aumenta. Esse é o efeito halo das pesquisas continuadas. O paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio, mencionado na paradoxologia, página 21, é a dificuldade de enxergarmos o que está bem ao nosso lado, embaixo do nosso nariz. Sim. Por que ocorre esse paradoxo? E de que modo minimizar no dia a dia a autopesquisística? Olha, o problema todo é o seguinte, para ver um fato, por exemplo, existe, todo mundo sabe, uma verdadeira coleção de ilusões de ótica. E eu mesmo tenho verbete aí da enciclopédia, que eu já falei sobre ilusão de ótica, que tem os processos de tudo que pode ser elusivo, dispersivo, disso e daquilo, que você outro dia mesmo andou vendo um deles, mas tem mais de um sobre isso. Então vamos entender, se do ponto de vista físico, as pessoas têm dificuldade de constatar a realidade de certos objetos, devido à ilusão de ótica, alguma coisa que a pessoa não entendeu. Por exemplo, o caso da minha tia, a hora que leva aquele aparelho que ninguém soube o que era. Então eu fui analisar e mexer e descobri que era um amolador de gilete. Amolador de gilete não é para qualquer um, é pouca gente que já viu isso. E naquela ocasião, a própria Gillette recolheu esse negócio para ninguém usar. O cara veio do exterior, veio da Europa. Então ele tinha trazido o aparelho estava quebrado. Então ele deixou numa mala, a minha tia pegou, porque o cara sumiu depois, não apareceu lá para pegar a mala dele, nem pagou o tempo que ele estava lá hospedado, foi embora. Então ela pegou o aparelho e levou para mim e falou assim, olha, você que é curioso, que gosta de estudar tudo, está aqui, ó. Que troço é esse? Parece um motor. Que motor é esse? Então veja, se um motor desse, que não era bem um motor, mas uma maquininha de amolar gilete, o povo teve dificuldade de interpretar, os maiores técnicos da história, em matéria que estiveram lá, engenheiro, tinham examinado aquilo tudo, não chegaram a conclusão nenhuma. Pensa bem agora, quando é um assunto abstrato, uma coisa que não é concreta, que não vem para os seus olhos, aquilo que não está ali. Então, isso é mais do que normal, que a pessoa, ela tem dificuldade de constatar o óbvio. Vamos entender. Tenho 23 anos e sou novo na conscienciologia. Fiquei com algumas dúvidas. A história dos exilados da capela é real? Não, tem um monte desse negócio de exilado disso e daquilo. Inclusive tem um Ganímedes, que é aquele livro lá da Argentina. Qualquer coisa, se tiver problema, vem aí na holoteca que você vê que tem um monte de livro sobre esse processo de astronomia e ufologia de gente que já veio para cá. Tem os processos da Blavatsky,
tem Ganímedes, vale a pena estudar, tem muita coisa nesse sentido. Então, é difícil a gente ver qual que é qual, o que é real nisso. Eu não ponho a mão no fogo, não sei o que. É verdade que parar de pensar ajuda a recuperar a energia, ou seja, acalmar o fluxo de pensamento ajuda o energossoma? Não. Parar o fluxo de pensamento ajuda a pessoa a ter uma pensenidade melhor. Não é bem energia, não. O pensene, ele tem ideia, sentimento e energia. Não é só energia, não. Então, o processo de acalmar o fluxo é o processo de pensenidade, autopensenologia. Tenho procurado atingir o EV fazendo a ouve. Algumas vezes notei uma espécie de respiração perto do meu rosto. E outro dia me senti bem cansado, pareceu a sério. O que mais devo fazer? Continuar firme no EV? Sim. O EV supera todas essas, vamos dizer, insignificâncias e também, vamos dizer, ignorância da gente a respeito dos fatos. Insiste com ele que você vai desenvolver o processo de energia, vai melhorar você. O senhor poderia elaborar alguma ligação entre a matemática, a monge, o enumerador e o senhor? O que é que eu vou fazer com isso? Ligação. Matemática, a monge, o enumerador e o senhor. Fazer a equação. Eu acho que aqui o problema que a pessoa quer é isso, né? Você está querendo muito, hein? Mas, né, vamos fazer. Então, vamos fazer assim. Matemática 100, monja 1000, enumerador 900, igual 0. Eu fiz a matemática, talvez seja isso que ele está querendo, né? Agora, você viu, a monja 1000 e o enumerador 900. Agora, a matemática é só 100 e eu 0. Acho que está de acordo. O senhor disse que já fomos plantas, mas plantas não possuem sistema nervoso para portar consciência o mental soma. O que é exatamente um princípio existencial? Princípio consciencial, esse aqui é o nome. É o princípio da consciência. Ela começa simples e ignorante, não tem nada. Depois é que vem. Sistema nervoso é um negócio muito avançado. O urubu observa a ameba. Olha, e é fácil para você observar a ameba. Quantas amebas a pessoa tem? 100 trilhões de bactérias. Pois é, 100 trilhões de bactérias. Então é fácil, você tem muita coisa. Todo mundo aqui é rico em bactérias. É uma das coisas que a pessoa tem mais. Percebi que meu pai possui óleo de sampaco. Porém, ele é uma pessoa materialista e não admite nada de energia ou da conscienciologia. Pensa até que a psicologia é desnecessária. Poderia explicar mais sobre a condição desses olhos? De que maneira posso interpretar o fato desse exotismo para a psique em personalidade semelhante a dele? Olha, tem coisa dessa que às vezes tem relação com a decussação das pirâmides e o problema oftalmológico da pessoa. É preciso saber, por exemplo, os dois globos oculares junto com os dois hemisférios cerebrais da pessoa. Porque às vezes uma pessoa dessa pode ter tido um processo epilético quando criança, alguma coisa nesse sentido. E isso aí, em vez de ser bom, é negativo. Então fica o olho lá de pendurado, ou de qualquer maneira, bem alterado, por algum motivo que é extremamente sério dentro do sistema nervoso central. Por que não? Então isso tudo pode ser. Então, em vez de ser uma coisa normal, pode ser uma coisa patológica. Fala isso com seu pai, só para chatear. Vamos ver a reação dele, o que é que vai dar. É um jeito de espicaçar para a pessoa estudar. Ô Valdo, sobre o estrabismo, aqui, letra A, sobre o estrabismo e algum tipo de... Estrabismo é outra coisa. Nós estamos falando aqui é sampaco. Eu não sei o que é sampaco. Sampaco é o seguinte, é aquela pessoa que tem o olho assim, ó, que você vê o branco do olho o tempo todo de baixo. Agora eu queria entender sobre assim, se esse desvio a pessoa tem um olho no peixe e outro no gato, né? É olhando para um lado para o outro, né? Isso daí, o que isso pode ter a ver com o maior equilíbrio ou desequilíbrio dos hemisférios cerebrais? Sempre tem problema com o cérebro. Agora, quando o negócio é sério, tem que examinar cada caso desse. Eu já fiz experiência disso. E é muita gente que tem estrabismo, que é uma personalidade psicopática.
Então a gente tem que examinar, porque alguma coisa está alterada. Mas não é para generalizar, né? É aquilo que o povo fala, está faltando uma válvula, está faltando uma pecinha, está faltando um parafusinho ou uma arruela. Às vezes está faltando uma arruela para fixar. Por É outro assim que lado, o povo fala. por outro Agora, lado, veja, é difícil achar alguém cada que caso é um tenha caso. desvio. Olha, vamos agora examinar. Vamos examinar aqui algumas coisas. Por exemplo, Kirchner, na Argentina. Vai ler como é que é a personalidade dele. Ele tinha uma foria muito forte nos olhos. Cada um olhava para um lado. E ele era uma personalidade psicopática. Tudo indica, é só ler. Mas tem que ver sem paixão, examinar como é que ele era. As reações dele eram totalmente piradão. Um exemplo maior desses caras, acho que é o Jean-Paul Sartre. Completamente fora. O Jean-Paul Sartre era piradão. Agora, todas as coisas dele do existencialismo. Eu já vou terminar. Você tem algum tipo de tipologia? Um outro que também era assim, você esqueceu de falar. Chico Xavier. É verdade. Esse eu convivi com ele 10 anos, eu sei como é que ele era. Ele tinha bem claro o processo da personalidade psicopática, tanto que a gente defendia naquilo que ele queria ser santo e ficar por ali. E tem alguma tipologia do olho, por exemplo, virado para dentro, virado para fora, para um lado, para o outro, você saberia associar isso a algum tipo de caso tem personalidade? Tá. Às vezes, aquelas pessoas que estão olhando certinho para você, só olham mais pirado. Vai devagar com a cor, que não é assim não. Obrigado. Tá certo? Olho só não resolve muito. Agora, existem umas coisas sérias. Por exemplo, a iridologia tem coisa séria. Parece uma bobagem, mas não é não. Então, por exemplo, a pessoa olhando pelos olhos, por exemplo, eu tive um acidente. Antes, os meus olhos estavam tudo normal, não tinha o arco senil. Agora, eu com 38 anos tive um acidente. Aí apareceu o arco senil. Aí eu comecei a piorar e a minha pressão também piorou. Então, a hora que eu olhei, eu vi que o arco senil estava descendo. Sabe? Então, o negócio fica aquele branco no olho que vai descendo. A hora que desce, que chega lá embaixo, aí já pode dar um processo senil na pessoa, que às vezes tem gente até com Alzheimer, que está com isso violento. Então, por exemplo, isso é do estudo, você está entendendo? Desse processo, arco senil. Eu tenho um arco senil, mas o meu não desceu, é só olhar para o meu olho, tem que chegar aqui bem perto e ver. Tem um branco em cima, ó, olha só. Eu não tinha isso antes do acidente. Agora, isso mostra que teve um acidente. Agora, como eu estava piorando, o arco senil começou a descer. Aí eu falei assim, eu tenho que tomar providência. Foi aí que eu virei o velho da bolha, me cuidando mais, mudei remédio, fiz uma opção de coisa para reagir, para o organismo reagir. Porque senão aquilo ia alterar a minha cabeça. Agora, isso tudo é ciência. Essa é a alternativa, mas é das boas. Tem poucas áreas de alternativas, de terapias alternativas, que a gente pode confiar. Alguma coisa, por exemplo, no caso aí de acupuntura, que mais? Iridologia, que é essa que eu estou falando. Homeopatia até um certo ponto, são coisas. Você pega 100 terapias alternativas, umas 5 talvez sejam boas. Você está entendendo? Agora, o senhor chegou a conhecer algum estudioso de iridologia mais sério lá no Rio? Eu já tive numa palestra uma vez. Não, eu vi alguns, mas eu confio mais em mim. Eu estudei muito isso. Porque eu vi. Eu estudei a hora que o negócio aconteceu comigo, João. A hora que eu vi que a iridologia era um negócio sério, bolas. Fui querer saber tudo o que se passava com aquilo. Porque isso é uma. Agora, é impressionante. Nessa questão do arco senil, falou, a água parou. Se aquilo ocorre, acabou. O negócio é prático, é objetivo. Não tem jeito de você ir contra. Os fatos mostram tudo. Porque no olho, está aí. Como é que fica branco? Você pode olhar o seu olho, você não deve ter arco senil. Olho também não deve ter. Por que eu tenho? Você está entendendo? Não. Agora veja, já tem um nome para isso, arco senil, que dá mais na idade, mas o meu deu antes.
Agora, outra coisa, ele já sabe a hora que cresce, já viu como é que faz. Muita gente já estudou isso. Agora, uma bobagem. Agora, você já pensou que alavanca, que recurso, que instrumento de diagnóstico, não é isso? Você sabia uma coisa dessa? Eu, no meu consultório, todo mundo que chegava, eu olhava. Não, olha para baixo, deixa eu ver. A pessoa vê. Isso é importantíssimo para você ver um livro. Muitos diagnósticos que eu falava sem mostrar nada, porque às vezes se você mostrasse a realidade como é que é, piorava tudo. Professor, A minha vida, ó, eu sei disso há dezenas de anos. Mas a iridologia não é bem estudada e nem difundida. Pois é, porque mistura, tem muita gente mística que vai e quer se Não, meter é porque ali, os caras muita começam a besteira. mexer com isso, leva tudo para o lado da religião, de besteira. Mas eu Então vi... vem misticismo nisso, vai tudo por água Pois abaixo. é, eu vi uma vez uma palestra, um cara sério com isso, lá na Praia do Flamengo, 66, perto do Palácio, do Catete. E que ele realmente tinha cientificidade no que ele falava. O negócio é que a palestra enche de um monte de gente esotérica e tal, e o pessoal não entende muito bem o que é, mas ele levava a sério, ele levava bem a sério mesmo, e ele fazia... Os o melhores são diagnóstico. aqueles que não mexem com nada de esoterismo, senão não dá certo. professor, o que é arco senil? Tem a ver com escleroshow? Arco senil, chega aqui. Eu estou sem espelho aqui para ver, mas senão eu ia mostrar para você ainda. Mas chega aqui que você vai ver o que é. O meu arco senil é de pobre, não é de rico. O de rico é aquele que já tomou conta da pessoa. Mas olha, ó, olha meus olhos, eu vou olhar para baixo. Vê se tem uma coisa branca em cima do escuro. Ah, não, assim, Viu? Agora, você tem espelho aí? Olha você, teria que ver o espelho para você ver seu olho. Agora, chega ali, ó. Chega ali e vê o dela. Vem cá, chega a sua cara aí. Ela tem uns olhos muito bonitos. Veja se ela tem, olha lá. Agora, compara o olho dela com o meu. mas eu espero. Parece que Ó, é aqui, ó. meio esbranquiçado. Você entendeu? Agora, dá licença, deixa eu ver como é que está meu arco senil atualmente. Faz muito tempo que eu não examino com calma. Deixa eu só ver. Não, mas está bonitinho. Não desceu, não tem nada, parece uma meia-lua branca. Chega aqui que você vai ver, olha bem aqui, é bom vocês entenderem isso. Não é qualquer um que sabe, não. Olha só. Olha uma meia-lua que está na minha mão. Uma faixa, uma meia-lua. É aquele, o risco da lua quando está desaparecendo. Branca, entende? No escuro. Isso é impressionante. Agora veja, isso é batatófilo. Ô, professor, isso Não é... tem jeito que você encontra isso. Fato é fato, acabou, fim de papo. E só aparece quando tem algum distúrbio, alguma coisa que mexeu na cabeça. Professor, isso é ceratocone? Não. Isso Quem é que tá ceratocone? falando? Aqui no ar. Aqui a Tamara no ar. Isso é ceratocone? Não. O quê? Isso é ceratocone? Não. Não tem nada a ver Não? com isso. Ah, tá. Arco senil, examina o que é. Ele pode ser simples e pode ser composto. Agora, quando ele desce, lá se foi a personalidade. Vai piorando tudo. Agora, o meu, como eu conheci isso tudo, depois do meu acidente, eu fui olhar para assim, sou outro Valdo. Sou Valdo senil. Eu tinha 38 anos. Presta atenção. Terrível, né? Estou com 80 agora, hein? Por isso que eu faço questão de falar nos 80 anos. Aqui, ó, o arco senil. Agora, o arco senil é até uma coisa bonita, né? Eu mostrava para os caras, falava, mãe, é bonito, o seu olho ficou bonito com isso. Falei assim, bonito é a vovozinha, mano. O negócio é totalmente patológico. Você entendeu, né? O que é que eu quero dizer com isso? Professor, Sim, nós estamos vendo aqui que também tem o arco juvenil. tem. Tem, mas agora o senil é que é o bravo. Esse é o que desce. É o do acidente. Olha aí, vê o que é que eles falam. Não é todo mundo que sabe isso, não. Olha, vê. Se tiver coisa aí que você está olhando que é esotérico, corta fora, que não adianta. Tem que ser coisa séria. Gostaria de saber sua opinião sobre a hérnia de disco. Tem uma hérnia entre L4 e L5 desde os 23 anos de idade. Hoje tem 31 anos. Considere esse o meu locus minoris.
E quando começa a mexer com o aspecto mais sério da recém, acaba somatizando e tendo crise. Faço pilates há 7 meses. O que mais o senhor sugere nesse caso? Primeira coisa é o seguinte, não tem nada para fazer cirurgia nisso? Ninguém falou em cirurgia, não é o caso de pensar? Em último caso seria cirurgia, mas veja, faz 7 anos, 8 anos que a pessoa está assim, não é o caso de pensar e ver que caso que é o seu. Escuta, você já escutou quantas opiniões? 1 dúzia? Para saber um caso desse, tem que saber o que é. Por que não operaram? Está esquisito isso aqui. Um caso de hérnia de disco, durante 8 anos, que a pessoa sente desse jeito, gente, na minha terra tem alguma coisa muito errada nisso. Hein? Pois é. No caso da possessão em pré-adolescentes, de que modo podemos encaminhar a ajuda? Exteriorizar energia para a pessoa seria contraindicado? Não. Se exteriorizar energia positiva, com boa intenção, nunca prejudica ninguém. No caso em questão, é um garoto de 13 anos que tem ataque de agressão verbal com a própria mãe, com cropolalia e ameaças vulgares. Seria ele vetor do assédio contra a mão? Bola assim da pergunta. Como dosar as informações para a progenitora? Não, o problema todo aí é que precisa de levar o garoto para pelo menos uma psicóloga ou psicólogo junto com a mãe, para ver o que é que pode fazer com isso, examinar o nível que está. Agora aí é a psicologia comportamental, a cognitiva, é o caminho. De que modo se pode tirar proveito do exotismo conscienciológico na execução da PROEX? Aplicando todas as técnicas que nós indicamos. A pessoa vai sair melhor na PROEX. Qualquer coisa é só recorrer para a Apex. Olha os cursos da Apex. Lá eles usam todas as técnicas que nós temos. É bom falar alguma coisa. Para a pessoa ter acesso a mais informações, pode acessar o site www.apexinternacional.org. Inclusive, nós temos um acervo grande de várias palestras online e com vários temas sobre a questão do parapsiquismo e PROEX. Então, vale a pena lá conferir. Poderia explicar com detalhes teáticos de que maneira posso diferenciar a intuição pessoal da parapercepção assediadora? Sim. A intuição pessoal você vai ter e a sua vida vai correr normalmente. Se tem uma parapercepção assediadora, você vai dar com os burros na água. Alguma coisa negativa vai bater você no impacto frontal com alguma coisa. Então você olha bem. Se a intuição é só sua, fede nem cheira. Ou, às vezes, tem alguma coisa positiva, porque o negócio é seu. Agora, se tem assediador, sempre tem uma pequena mini tragédia depois. Porque ele não vai dar uma ideia que seja positiva, vai te dar na cabeça cedo ou tarde. E, às vezes, a aparência é ótima, tem que ponderar bem, cuidado. Quem faz a pessoa enriquecer de uma hora para outra, adivinha quem? Mega assediador. Tem em casa muitos apontamentos e anotações de assuntos variados. Guardo os trabalhos escritos pelos meus filhos na época do ginásio, além de anotações de experiências rememoradas da fase pós-sono e de curso da conscienciologia. Guardo tudo resguardado de maneira desorganizada. Gostaria de começar do ponto zero, eliminando tudo. Seria essa a melhor opção? Não, essa não é a melhor opção. Tem que fazer o levantamento das coisas de qualidade que você tem guardado. A pessoa nunca, naqueles guardados mais exóticos, estrambóticos e diferentes, sempre pode ter alguma coisa com calma. Não pode pegar e queimar tudo, não. Só amanhã você pode ter até um documento no meio, milhão de coisas. Precisa examinar com calma. A melhor opção é ver coisa por coisa. Então você olha, põe tudo aqui. Aqui você joga para julgar no lixo, extinguir, enterrar, queimar, e aqui você tira aquilo que seja bom. Mas não pode pegar tudo assim e fazer no escuro, isso não é bom não. Poderíamos criar holopensene funcional com horário e dia para enviar energia para quem estiver precisando sem praticar tarefa? Não. Você vai pegar assediador na hora.
Isso é um processo ótimo para arranjar assediador. Se você quer arranjar assediador, esse é o caminho. Na mesma hora, no mesmo lugar, todo dia. Eles vêm cobrar. O dia que você deixar, eles vêm cobrar de você e acaba dando assédio. Por isso que tem a TENEPS. A TENEPS a pessoa tem que estudar. Olha o manual da TENEPS, você vê a diferença. O que acontece quando alguém que domina o estado vibracional chega em terreno de Umbanda, começa a mexer com as energias e instala o estado vibracional? Como ficam os guias cegos diante de alguém com o estado vibracional instalado? Pergunta para a pessoa como é que ela passa. Se ela for boa e sabe fazer o desassédio, quer dizer, a desassimilação, ela vai sair bem do terreiro. Se ela for fraca, ela vai sair com boi na linha, né? Como controlar o pensamento na hora de fechar um negócio para não ser roubado? Tem um imóvel para vender. Apareceu um comprador quase no meio-dia e coloquei na imobiliária. Estou desconfiada. Poderia comentar? Sim, é muito fácil isso aí. Você pega outro corretor. E outra coisa, já vou te dar qual é a conversa que você vai falar. Você vai chegar e falar assim, não, eu estou com uma pessoa da minha família que está um pouquinho interessada no imóvel. De modo que vocês me dão uns 2 dias aí, ou 3 dias, uma semana. Pronto. Ela vai lá, verifica com outro lugar e depois chega de novo. Dá para ver, né? É uma saída. Quando tem desconfiança assim, é bom a pessoa ver outra opinião mais séria. E no caso tem que arranjar uma desculpa boa, uma justificativa. Falar que é um parente que está interessado é uma boa, né? Professor, sim. Aqui no ar, na página 20, Principiologia, poderia colocar um pouco da sua prática com relação ao último princípio, o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro? Isso aqui é o meu processo. Esse é o meu processo que os caras me ensinaram. Inclusive eu recebi mensagem psicografada, vamos dizer, aperfeiçoando a minha técnica. Agora, essa técnica começa por uma menor, mas muito mais séria e que mexe com você por todo lado. É a técnica de ir passando, desarrumando e arrumando. Ir passando, desarrumando e arrumando. É uma das coisas mais difíceis que tem. Tem certas donas de casa que não conseguem isso nem com o porrete do marido. Entende? Tem outras que têm isso, já nasceu daquele jeito, já sabe fazer isso sem problema nenhum. Então você sabe o que é que eu estou falando. Você vai passando e vai usando as coisas. Ao passo que você usa, você rearruma aquilo que você desarrumou. Então a hora que você passar lá na frente, ficou tudo arrumado para trás, não ficou nada desarrumado. É assim que a pessoa começa a ter ideia do que é a organização. Então, o princípio cosmoético da autocorreção imediata, após a autoconstatação do erro. A hora que ela entrou nessa técnica de desarrumar, arrumando imediatamente, ela vai ver a autocorreção imediata após a constatação do erro. Por quê? O erro mais comum que as pessoas têm é a bagunça. Querendo ou não, você não tem por onde escapar dessa. É a desorganização, a indisciplina, é o caos, é a anomia. Sabe como é que é? Então, o processo caótico, principalmente o jovem e a jovem. Um rapaz, por exemplo, às vezes ele é especialista nisso. E às vezes a própria mãe, coitada, ela não sabe o que faz, e às vezes é super protetora, fala bobagem para o filho. Mas meu filho, seu quarto está lindo. Chega lá aquela bagunça. Parece desenho animado do desenhista que ficou louco. Sabe como é que é? Então é aquela bagunça terrível dentro do quarto, na parede, em cima da mesa, em cima do móvel, em cima da televisão, debaixo, não sei como é que é, junto do sapato, na cama. Então isso é a bagunça total. Então é essa bagunça que tem que acabar. Agora então veja, você entra, por exemplo, no banheiro. Tem gente que entra no banheiro, a hora que sai é uma bagunça. Por quê? Colocou a casa abaixo, dentro do banheiro. Agora, tem pessoas, essas são as mais raras, que entra no banheiro e sai, usa tudo, tomou banho, fez o número 1, número 2, o número 24, 20 mil, fez tudo lá dentro. Você está entendendo? Saiu e está tudo certinho.
as toalhas estão no lugar, a escova de dente certinha no lugar, a torneira está bem fechada, não ficou sujeira na pia, não tem nada, tá entendendo? Então, essa que é. Tá, essa organização, eu estava aqui pensando, é necessária a organização do tempo, né? Não, o tempo vem depois. O que eu estou falando primeiro é a prosêmica. Depois é que vem a cronêmica, isso é outra coisa. Aí já é o segundo tempo. Cronêmica, é a cronologia, o tempo. A primeira é a prosêmica, é o espaço. É aquilo que você mexe no espaço. É o holopensene físico, intrafísico. Agora, ó, a hora que a pessoa acostuma a desorganizar, organizando, quer dizer, usar as coisas e deixando tudo equilibrado e certinho, ela fica felicíssima e nunca mais vai ser diferente. Aí ela começa a organizar as coisas, vai chegar um ponto e vai para a cabeça. Então ela começa a organizar a retilinearidade autopensênica. Isso é a última coisa que ela consegue. Na prática, essa virada, esse turn point da Aí depende pessoa. da pessoa. Outra coisa, tem pessoa que você olha para ela e fala assim, será que nessa vida ela consegue? E às vezes ela tem só 30 anos. Agora tem outras que não, você vê que ela está querendo melhorar, ela está com motivação, ela vai longe. Se ela começar com essa técnica de ir arrumando, desarrumando e arrumando. E outra coisa, chega num ponto que você não pensa mais nisso. De automático. O que é arrumação, desarrumação? Não tem mais motivo, não tem mais razão de ser na sua vida, tudo. Ó, você que conhece bem minha vida com o escritório, você acha que eu sou assim? Tudo quanto é detalhe, eu olho tudo, como é que fica? É lâmpada, o papel, o instrumento, a ligação, o que ficou para trás, como é que é, de que modo que é, o ajuste que está. O monte é pequeno para mim, e eu não tenho mania disso, eu não sofro com nada disso. Eu só vejo e faço. Agora, já pensou quantos faz 60 anos? Faz 60 anos, se vocês quiserem tem mais, né? Viu, professor? E eu já usei 200 gramas de peso para fazer isso. Viu, professor? Mas assim, o senhor podia aproximar isso, essa ideia que o senhor passou para a Aline, da autorretratação imediata, assim, um exemplo mais... Assim, um exemplo seu, né? Sobre o quê? Dessa organização, né? No espaço, para a autorretratação imediata. Fala como é que é o nosso espaço, o seu, o meu, na sua casa, no meu escritório. Como é que é? Fala para ela. Ó, ali ele é um técnico, ele é um profissional do assunto. Você sabe quem é o Everton? Sim, sabe qual mas a profissão assim, dele? eu queria um exemplo. Você sabe qual a profissão dele? Do Everton? Arquiteto? Então acabou. Fala aí, vamos dar uns exemplos. Ela tem um monte. Um exemplo assim, isso mesmo, a questão da autorretratação imediata, né? Fazer essa relação, aproximar o máximo que você puder. A autorretratação aí já seria algo em termos de comportamento, de relacionamento, fatos e situações. Então, não sei se é isso que você está perguntando. Não, assim, a gente começou lá com a página, Aline, qual foi? A página 21. É autocorreção, Desculpa. A gente está se organizando aqui, só um minutinho, tá? Auto-organização e reorganização. É a reorganização, ó. Então, o assim, ó. propõe aqui olha aqui, ó. Então, a Aline perguntou a questão da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro. Aí o senhor passou para a questão da organização, que, assim, tem muita lógica, entendi essa parte. Mas, para chegar daquele último pontinho até a questão da autorretratação, aí eu me perdi. Retratação é uma coisa. Autoconstatação do erro. Constatação, pois do é. erro. Porque o senhor começou explicando a questão. Você constatou que deixou a chave no lugar tal. Não deixa para amanhã, não. Vai lá na hora e pega a chave. Sim. O que mais você quer? É a questão da... Você constatou que você deu o número errado para aquela pessoa do telefone? Você na mesma hora tem que dar um jeito de ir atrás dela e mostrar para ela imediatamente. Assim como você constatou que você deixou o carro na garagem e subiu para o seu apartamento. Aí quando você viu, eu deixei dentro do carro isso. Você tem que ir lá imediatamente. É igualzinho deixar as luzes acesas. Então, eu constatei... A pessoa tem que corrigir o negócio imediatamente. Se ela fizer isso 5, 10 vezes,
ela vai ficar chateada de errar de novo. Por quê? Ela vai impor a si mesma. Se eu errar, eu tenho que corrigir imediatamente. Então a vida dela vai ser um tal de marcha contra marcha, ela acaba arrumando tudo. Entendeu? Isso é regra. Então, mas esse processo de organização, ele está relacionado com essa autocorreção imediata? Tudo está junto uma coisa da outra. Agora escuta, no fim de tudo, você não escutou o que eu falei. Escutei. Quando a pessoa melhora tudo isso, o negócio sobe, vem a cabeça da pessoa. Aí a abstração, a elaboração de pensamento, a autopensenidade, ela vai começar a pôr essa organização, que ela começou a colocar fora, ela começa a colocar dentro dela. É isso que nós chamamos. Fora é a ressex, reciclagem existencial, é aquilo que está fora. Então, da reciclagem existencial vem o centrípeto, a direção centrípeta, de fora para dentro. Aí, então, dentro, que é o centrífugo, ela começa a melhorar os pensamentos e a pensenização. Então, ela começa a ordenar todo o jeito de pensar. Não vai ter mais besteirada de devaneio, não vai pensar coisa besta, vai limpar os pensamentos e vai ter a linearidade, o equilíbrio, a linha certa, a cosmolínea de raciocínio. Isso é a última fase. Tem várias para chegar até lá. Agora, do ponto de vista físico, você entendeu? Porque ele pode dar as dicas para vocês como é que são. Eu queria até falar sobre essa questão de retratação com outras pessoas. É a mesma coisa. Se você constatar que agiu mal com alguém, você vai lá imediatamente, o mais rápido possível. Virando a cara para os outros. Exponha. Você já pensou um epicom que vira a cara para os outros? Não é epicom coisa nenhuma, nem com a vovozinha. Ele tem que melhorar. Ele não pode estar virando a cara para os outros. Nós temos que viver com fraternidade. Você tem que entender com os outros. Se você não entendeu e tem chance, vai lá. Não deixa para amanhã, não. Vamos resolver o problema. Reconhecer o erro, sem pedir desculpas espada, na mesma hora, né? Sem espada, sem duelo, né? Sem tiro. Você entendeu, né? Mais ou menos. Não, faz agora. sentido, faz sentido. Agora, se você quiser saber os detalhes, ele te mostra os detalhes do ponto de vista físico. Por exemplo, nós fomos lá ver essa casa, sabe, isso aí é a opinião, é a observação do Hércules. Ele falou assim, degrau é um negócio sério, irmão. Por isso que ele viu falando, como você falou, ele me falou isso hoje. Degrau é um negócio sério. Olha lá o que a gente viu lá, aquele negócio lá. Perigo com criança, tudo. Como é que fica? Lá tem uma criança, aquela criança estava dormindo. Como é que fica? Um lugar daqui, aquilo é um perigo. E outra coisa, justamente no pátio, onde a criança brinca. Degrau da grelha no chão também. A grelha no chão. Como é que fica? Então vocês vejam o processo também da gente. Tem certos erros que nós institucionalizamos. A gente legaliza aquilo e cria raiz. Com o passar do tempo, fica banal. Ninguém mais lembra daquilo, fica daquele jeito. E vai levando a vida. Por isso que tem que voltar na hora que tem o erro. Não deixar para depois. Não é isso? Essa questão nós temos que aplicar a racionalidade ao espaço. Então isso passa por entendermos e fazermos diagnóstico do que se realiza nesse espaço. É a partir disso que nós vamos buscar o mobiliário, aliás antes, né? Vai se projetar o espaço já adequado, com tamanhos, dimensões, aberturas, enfim, mas a partir do ambiente existente, nós temos que fazer um levantamento do que se faz lá e aí então buscarmos esses mobiliários, esses equipamentos organizados de forma que cada coisa tenha o seu lugar, não só para ela se manter lá, mas no manuseio. E aí, então, dependendo do uso de cada um, que nós vamos criar equipamentos específicos. Por exemplo, o escritório. O escritório de uma pessoa que trabalha muito intelectualmente tem que ter suportes, tem que ter pastas, prateleiras, gavetas, para que cada instrumento tenha o seu lugar, para que isso não atrapalhe seu raciocínio na hora que você está pesquisando alguma coisa. Você não tem que parar para procurar, você já sabe onde é que está, automaticamente você lança a mão do que é necessário. Enfim, quadros de avisos também para expor as planilhas. Aqui no B. Eu queria voltar um pouquinho no assunto anterior, o senhor estava comentando sobre o imóvel, né?
que a gente teve uma discussão um tempo atrás sobre se existia mentira cosmoética. A gente teve essa discussão. E o senhor comentou, vou falar, tem alguém na minha família que está interessado no imóvel, que no caso seria uma mentira, mas seria cosmoética? Não, a mentira é doce, você está ajudando a pessoa, essa é integral, você está ajudando. Você não vai contra a pessoa e não tem outro jeito de mostrar. Se falar a verdade é ruim, porque você sabe, imóvel é venda, tem uma opção de coisa. Você pode falar uma coisa suave, que isso vai afetar quem? Ninguém. Vai ajudar todo mundo. E você não vai brigar com ninguém. Que é muito chato a pessoa chegar lá e falar assim, não, eu estou com dor de cabeça hoje, vamos deixar para amanhã. Isso aí não cola. Você tem que arranjar uma coisa substanciosa. Agora, você falar, por exemplo, tem uma pessoa da família que está interessada, ninguém pode falar nada. É da família. É uma saída. Esses recursos são paradiplomáticos. Você não fica pensando que toda falta de falar a verdade seja ruim, nem sempre. O médico, por exemplo, nem sempre pode falar a realidade que ele está vendo ali na hora do doente. Ele, às vezes, tem que falar com a família toda reunida. Então, ele tem que arranjar uma desculpa ali na hora. A justificativa, quando ela é cosmoética, o que vai fazer? Arranja outra saída. A vida humana exige isso. Como é que vai fazer? Outra coisa, quem é que não mente? Você já viu alguma pessoa que não minta? Até hoje eu não vi ninguém. Para mim, se chega um serenão aqui, eu chego para ele igual João Paulo. Eu chego para o João Paulo e falo, você é serenão? Ele vai falar, não sou. Às vezes está mentindo e às vezes ele é. Você está entendendo? Então, como é que fica? Eu acho que eu já vi gente que talvez fosse serenão fisicamente. Mas a pessoa falou que não era. Então, até serenão pode mentir, depende da hora, o que é, qual a intenção, por quê. Será porque perguntou? Hein? Será porque fez a pergunta? Não, aí no caso eu não sei porquê, né? Eu acho que ia criar problema. Agora, eu acho que o caso não era esse, não. O caso era os familiares. Ia criar um problema quilométrico. Se falasse alguma coisa nesse sentido, ia criar um problemão. Cada um, se ele não é serenão, ele pelo menos é uma pessoa bem avançadinha. Deve ser tipo semiconsciência, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, eu quis ver se falava, ele tirou o corpo fora. Agora, talvez a minha pergunta não foi feita na hora certa. Eu errei nisso. Porque eu tinha alguns dos parentes juntos. Mas ele também não falou para mim qualquer coisa que... Não, eu queria conversar umas coisas com você depois. Ele não falou nada disso. Então, eu não ponho a mão na cumbuca e nem no fogo a respeito dos processos da paradiplomacia. Se já viu algum diplomata que falasse a verdade 100%, eu nunca vi. Ele tem que compor as conversas, a realidade, a situação. Como é que vai fazer? Como é que fica? Agora, a omissão da verdade é a mesma coisa que inverdade? É aí que você tem que começar a estudar. Você omitir uma verdade numa determinada hora para falar noutra ocasião melhor, você está mentindo? É uma omissão. Isso é que eu chamo de omissuper. É omissão superavitária. Pensa atenção, olha bem os dados. Essa questão da mentira, às vezes tem situações familiares que as pessoas lá têm uma religião bem forte, e você não pode ir contra a religião naquele contexto. E às vezes você tem que dar uma desculpa, você tem que falar que não pode participar daquilo. A justificativa e a desculpa, então, entendeu? dentro da área da respeito saúde, até a pessoa. O que eu já tive que falar não está no gibi. Não tem saída. Agora, eu sempre que podia, se tinha alguém da família que tinha mais cabeça, estava mais acessível às novidades, era mais neofílico, eu chamava a pessoa de lado e conversava com a pessoa. Agora, tinha casos que eu falava a verdade toda na cara, o povo quase brigava comigo. Eu lembro bem de uma pessoa que eu falei um negócio da tireoide, fui examinar, e a pessoa era de alto nível social, socialite, e tinha também interesse dentro da área da saúde, tudo isso. Então eu falei que havia um processo de tireoide muito sério, assim.
A pessoa falou, não tem. Eu falei assim, vocês vão fazer exame, que às vezes não vai dar nada. Eu falei, não, eu já fiz, não deu nada. Não, no entanto, você tem. É bom fazer outro exame, que isso aí não foi bem feito. Você sabe, tireoide nem sempre a pessoa acerta direitinho. Agora, o que se passa? Meses depois, o negócio piorou, tudo foi para o espaço. Aí o marido depois vem chorar as mágoas para mim por causa da mulher. Eu falei assim, agora é tarde, né, companheiro? O que nós vamos fazer? A mulher veio contra mim na ocasião, quase acabou comigo, na frente do marido. Você sabe dessas mulheres que se apoiam no marido, né? Sabia que o marido é meu amigo, então me descascou. E eu aguentei firme ali, falei, tá bem. Aí aquele negócio do nosso amigo italiano, Galileu Galilei, por se move. No entanto, a Terra continua se movendo. Ele aceitou tudo, admitiu tudo, mas falou assim, mas a coisa, então é a mesma coisa. A tireoide está aí alterada. Você está entendendo? Na ocasião eu pensei isso tudo. Agora nunca pude esquecer aquilo, porque me deu um choque. Sabe por quê? Eu conheci o marido, mas não conhecia bem a esposa. Agora, eu nunca esperava a reação da mulher do cara daquele jeito. Nem o marido. Se adivinhou, o marido começou a coçar a cabeça a hora que a mulher deu um escândalo em cima de mim lá, por causa do negócio da tireoide. Bom, o pior é que... E aquilo estava influindo na vida dela, profissional, o negócio todo. E o negócio cresceu, eles não fizeram nada, foi para o espaço, criou problema. Tireoide tem que ver, né? Como é que faz? E era um tumor mesmo, do jeito que eu tinha falado. Agora acabou com a mulher, anulou tudo. Agora, gente, o que é que está faltando mais do exotismo conscienciológico? Vocês Paulo, estão vendo? uma pergunta. Aqui, uma pergunta. Na pensenologia, o último item, a exoticidade da autopensenização pautada na cosmovisão multidimensional seria exológica no atual momento planetário. Sim. Estaria explicitando a proexis policármica, o início da Não, proexis? está explicitando mais é o problema da serialidade das vidas humanas, que nessa época tem muita gente que ainda se perturba com isso. O estudo da É serialidade? justamente isso aqui, é a reencarnação. O processo aqui é esse. É uma autopensenização pautada na cosvisão multidimensional seriexológica, que é o que nós estudamos. Nós admitimos as vidas sucessivas. Agora, você pensou quanta gente não admite isso? Em 1950, pelos os estudos deles, eles fizeram o levantamento daquela ocasião, mas naquela ocasião aqui, a população da Terra era só de 2,5 bilhões, mais ou menos, por aí. Agora, por aí, mais ou menos uma coisa dessa, 3 bilhões, por aí. Agora, o que se passa? Naquela ocasião, eles examinaram e viram que o processo todo da humanidade, na ocasião, que mais da metade da população, mais ou menos 55%, admitia a reencarnação. Naquela ocasião. Agora, depois disso, a população subiu muito, eu nunca mais vi nenhuma estatística de como é que eles admitem isso. Em 1950, era mais da metade da população admitia. Aí eles colocavam religião, filosofia, sabe, livre pensadores, todo mundo no meio. O cálculo era mais ou menos da estatística essa. Então, hoje, isso ainda é um problema, porque tem muita gente que não admite. Agora, para nós assentamos a maioria dos princípios da conscienciologia, tudo na serialidade existencial. E dentro desse trabalho, né, essa proposta, está a proexis, as proexis vão como alavancando isso. Por isso eu pensava, relacionei Sei, não, mas o processo a importância mais das proexis. é a Seriex. Seriex é que comanda aí no cara. É o que manda. Tá bom. É o que a gente está tocando o assunto. Agora, é exótico isso para muita gente, né? Uma ciência que admite as vidas sucessivas, quer dizer, isso da ciência convencional é um auê, né? Tá bom. E na tecnologia, professor Valdo, o último item,
a inusual priorização policármica proposta na técnica da antimaternidade cosmoética. Onde é que está isso aí? Na tecnologia, página 20, o último item. A inusual priorização policármica proposta na técnica da antimaternidade cosmoética. O problema todo é o seguinte: é a pessoa pensar na policarmalidade. Então, ela deixa de ter a procriação humana para ter uma procriação intelectual, evolutiva, consciencial. Então, ela faz a megagescom, a gestação consciencial, em vez de ter a gestação humana, que todo mundo já teve em outras vidas, etc. Você sabia, Cris, que um monte de homem já pariu em outras vidas, né? De modo que todo mundo já passou por isso. Então, todo mundo sabe como é que é. Aqui fala a respeito da taxologia, tem relacionamento na taxologia, fala da pré-maternologia, no item 9. Sim, tema conscienciológico. A pré-maternologia. Não, isso aqui já é outra coisa. Aqui o tema conscienciológico é distrito a extraterrestriologia. Isso aqui é, por exemplo, é a minha vida junto com o EM. Isso é outra coisa. É um extraterrestre. Tá bom. Professor. Achei que estavam relacionadas. Não, tá. Tudo é maternidade. Tem relacionado. A relação é... Tudo é maternidade. Professor, aqui no B. B. Minha pasta das correções. Escuta, eu já estou com o volume do dicionário, 606 páginas, já está impresso. É só para começar, né? É a segunda edição. Né? Mas pode falar. O que tu queres? É que eu vi um desenho que as pessoas, elas tinham um tipo de energia chamado chakra. Aí eu queria perguntar se chakra é o mesmo que energia. Chakra é um núcleo de energia, um centro de energia, um local de energia. Então, por exemplo, o chakra laríngeo, aqui ó, na garganta, na hora que eu falo, eu agora, isso aqui tem energia. Isso é laringo chakra, é o centro de energia. Tem um outro chakra que é aqui, ó, aqui. Isso aqui chama glabela, é nesse lugar aqui que tem o fronto chakra. Esse é de visão, de clarividência, para a pessoa ver, é um centro de energia. Agora, o maior centro está no cucuru, está aqui, ó, é no topo da cabeça aqui em cima. Esse aqui que é o corono chakra, é o da coroa. É como se você tivesse uma coroa na cabeça, cheia de energia. Você entendeu? Isso é o centro de energia. Isso aqui é o chakra. O chakra é isso. Entende? Vamos estudar. Você está cheio de energia. Sua aura está boa. Estou vendo daqui. Tá bom? Gente, então eu agradeço muito toda a paciência de vocês conosco, com o processo de exotismo conscienciológico. E amanhã nós temos outras coisas, inclusive o verbete sobre o caso que nós falamos ontem, da despertologia. Tá certo? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 151 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 27 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 5 recados. Dalva e Marcelo Silva, Chantar de Ano Novo, CAEC, Nima, Higiene Consciencial, Loche, Balanço Existencial, Watson, Cursos IAC em Foz, Isabel, Venda, CD, Colégio Invisível da Cosmoética. E antes, recado aos amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos, amigos da Enciclopédia. Em nome da administração dos amigos da Enciclopédia, estou desejando a todos um feliz 2012 e que ainda há tempo para as pessoas que ainda não atualizaram a sua assinatura, que venceram em novembro e dezembro, que ainda pode atualizar e concorrer aos prêmios de um iPod, um iPad, uma máquina fotográfica e 2 cursos. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, a Unicim, CAEC, para convidar a todos os cognopolitas a participarem hoje à noite
da ceia de Ano Novo dos intermissivistas. Então vai ter um jantar aqui no CAEC, a partir das 20 horas. São poucas vagas, aliás, são vagas limitadas e agora já tem bem menos vagas. Quem ainda não se inscreveu, vá à recepção do CAEC para participar dessa confraternização. Nós sabemos que existem muitas pessoas que são de fora, as pessoas às vezes que não estão com seus familiares aqui e querem confraternizar com o grupo da Conscienciologia. Vai ter esse jantar aqui no restaurante do CAEC. Além disso, durante o jantar, para poder incrementar a nossa convivência e convivialidade, vão ser feitos alguns sorteios que a Dalva vai falar para vocês. Pessoal, nós vamos ter sorteios de 4 cursos, 40 manobras, balanço existencial, higiene consciencial e Consciência Cobaia, entre outros brindes que vêm além desses. Então não percam, vai ser muito legal, hein? E inscrições na recepção, o valor que inclui toda a alimentação e bebida, R$ 42,00, poucas vagas, até lá. Lembrando que a recepção hoje, excepcionalmente, fechará às 18 horas. Então, até 10:06 eu estarei lá. Obrigada, boa tarde. Pessoal, nessa segunda-feira, dia 2 de janeiro, o curso Higiene Consciencial estará iniciando e contamos com você, que é autopesquisador, que leva muito a sério a sua evolução. Nós indicamos para essa semana, antes, hoje e amanhã, os laboratórios Pensinologia, Cosmoética, Estado Vibracional, Despertologia e Dupla Evolutiva. Inscreva-se, as inscrições continuam sendo feitas na recepção. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, agora de 2012, no período do Carnaval. A ideia do curso é, durante 4 dias, fazer um pit stop existencial, ou seja, dar uma parada em caráter de imersão para que a pessoa faça uma reavaliação da sua vida. O que ela vem obtendo na sua ProEx até este momento. E a partir daí ela possa estabelecer um plano de ação. O que ela quer daqui para frente. Nós vamos contar com várias atividades, com 19 professores, e a gente gostaria aqui de dar alguns destaques. Por exemplo, a oficina de Consciencioterapia e ProEx é uma das atividades. O campo ProEx, que é um campo parapsíquico instalado por 2 EPICONs, professora Adriana Lopes e professora Marina Tomás, para que a pessoa tenha acesso a informações do seu curso intermissivo. Nós vamos ter também o talk show, onde vai ser entrevistado o professor Lísias Pires, que vai falar sobre personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma. No caso, a família do professor Valdo. Então, é um estudo de caso interessantíssimo, vale a pena se organizar para participar. Então, entre 18 e 21 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Obrigado. Só mais um recado, lembrando que até hoje é o último dia com um desconto. Então vale a pena aproveitar o desconto. Pode ser feito também a inscrição, ou aqui telefonando para o CAEC, ou diretamente no site da Apex, pela internet, a pessoa pode fazer a inscrição também. Ok? Muito obrigado. Olá a todos. Lembrando que este super mês de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, com diversos cursos de diversas ICs, eu venho convidá-los para o curso Dupla Evolutiva na Prática e o curso para Ecologia e para Tecnologia, com os professores e EPICONs Wagner Alegrete e Nancy Trivelato, que vão ocorrer no dia 11 e 12 de fevereiro. Hoje, 31 de dezembro, é o último dia para o desconto que nós temos para esses cursos. Aquelas pessoas que estão interessadas podem nos enviar e-mail, entrar em contato, que nós seguramos o preço com desconto para essas pessoas. O e-mail é brasil@iacworld.org. Repetindo, brasil@iacworld.org. Este convite é somente para aquelas pessoas que já têm dupla e querem qualificar essa dupla evolutiva, ou para aqueles que não têm e querem formar uma dupla. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Bem, pessoal, nós vamos falar sobre Colégio Invisível.
O Colégio Invisível é um organismo conscienciocêntrico não formal da comunidade conscienciológica cosmética internacional que fomenta o estudo e a pesquisa de uma especialidade específica. No nosso caso, é o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. O Colégio Invisível da Cosmoeticologia, ele organiza eventos 2 vezes ao ano, uma em Foz e uma fora de Foz. Nesses eventos, os seus pesquisadores independentes, eles apresentam suas verpons, seus achados científicos. Alguns já foram publicados. Tem a Consciência e tem o Journal, exclusivamente com artigos sobre cosmoética. Aqueles outros, dezenas de artigos, de apresentações, eles foram compilados no Anais. O Anais foi publicado este ano, foi entregue ontem para o professor Valdo e para a comunidade, e ele está sendo disponibilizado num CD. Anais, com 7 anos de pesquisa, de 2003 a 2010. Tem em torno de 600 páginas, então ele está disponível à venda por R$20. Quem quiser ter uma lista lá fora, ali na mesa, é só preencher e nós estamos disponibilizando. Então é isso, estão convidados os interessados que quiserem fazer parte desse colégio, envie e-mail para cosmoeticologia@colegiologia.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é inconvivente, especialidade autopesquisologia. Obrigado e boa tarde a todos e feliz ano novo.